Graça e paz, amados, queridos. Vamos para nosso curso de capelania. Nós já começamos, Amém. nós já começamos com a legislação, a parte de legislação sobre capelania. Nós falamos sobre a capelania hospitalar, que é uma das mais usadas, mais exercidas pelo capelão. Vou falar hoje sobre a prisional. E se eu não terminar hoje, termino semana que vem. Eu vou falar da prisional, aí fica faltando a escolar e a familiar. São aquelas que nós escolhemos, certo? Para passar o conteúdo para vocês. Existem, embora sejam muito semelhantes, e o propósito e o objetivo do capelão seja o mesmo, né? Levar Cristo, levar as pessoas a crerem no Senhor, a terem um encontro pessoal com Ele, enfim. Existem particularidades da hospitalar, particularidades da prisional, particularidades da familiar e da escolar. E é isso que nós vamos passar para vocês, para que todos, né, tenham esse conhecimento. Eu vou passar depois esse material, vou enviar o PowerPoint das aulas para o grupo do Telegram, que vai funcionar até o término do curso. Terminou o curso, recebi todos os resumos. Pronto. Aí aqueles que entregaram o resumo estão habilitados a receberem o certificado e o diploma, certo? E eu encerro o grupo lá no Telegram e o grupo no WhatsApp. Próximas turmas serão novos grupos, tá? Que nós não temos ainda previsão de quando vamos retornar com o curso de teologia. A princípio, a gente não quer fazer o básico, queremos iniciar já o bacharel, certo? Para isso, nós precisamos de uma plataforma melhor e recurso, né? Que, infelizmente, hoje só tenho eu e o Aquino, que estamos à frente tanto do Instituto Bíblico, quanto do Projeto Atos, quanto da Comunidade Cristã Atos. Então, o recurso para a gente ainda está pesado, mas eu creio que Deus vai levantar pessoas. Nós já estamos, essa semana estaremos com o nosso CNPJ, certo? Abriremos uma conta, pessoa jurídica. Eu vou até falar com o Vitor depois. Existem aí contas bem simples para se abrir. Abre pelo próprio aplicativo, Nubank, Nuconta, e tem outros, que é bem simples. Você abre contra pessoa jurídica e movimenta ali pelo próprio aplicativo, entendeu? Sem burocracia, sem nada. Então, eu acredito que vai ser uma solução muito boa para a gente. Vamos lá, amados. Capelania prisional. Vamos para o cenário, tá? Lembrando que serve para tudo na nossa vida. Serve para a corrupção, serve para o roubo, para o assassinato, para o homicida, para todo e qualquer problema de, de distúrbio, né? Distúrbio social, distúrbio emocional, distúrbio espiritual, certo? Caso de possessão e etc. O que eu vou falar serve para tudo. O problema do homem está no coração, na natureza. Se você pega hoje, por exemplo, e coloca todos os criminosos dentro de um lugar e explode e mata todos eles, amanhã vai surgir uma nova geração de criminosos, tão violento quanto ou mais. Porque o problema está no coração do homem, certo? Nós vimos isso no curso básico de teologia do Instituto Bíblico. Enquanto o homem não nascer de novo, enquanto ele tiver a velha natureza, ele vai pecar.
ele vai roubar, matar, destruir. Ele vai fazer tudo que não presta. Somente no momento que ele tem um encontro com Cristo, nasce de novo, recebe uma nova natureza, um novo coração, como está em Ezequiel 36, 26 e 27. Um coração novo, um espírito novo, porém dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus caminhos, guardei os meus estatutos, as minhas ordenanças. Então, ninguém pode observar os estatutos, os mandamentos, as ordenanças do Senhor sem uma nova natureza. É o que Jesus chama de dar pérola aos porcos. Você passa o ensinamento, mas a pessoa não tem natureza para absorver. Ela vai continuar correndo, praticando o pecado. É como você pegar um porco, dar um banho nele, deixar ele bem limpinho, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai correr para a lama, porque a natureza dele é de porco. Então é importantíssimo que o capelão leve as pessoas a terem uma experiência com Cristo e nascerem de novo. Porque se isso não acontecer, nunca vai deixar de existir criminoso, bandido, assassino, estrupador e etc. Entenderam, amados? Esse é o X da questão. Esse é o objetivo. É isso que nós temos que levar as pessoas. Levar ao arrependimento, ao novo nascimento. Entendido? Posso continuar? Ninguém falou nada? Pode. Amém. Então vamos lá. O cenário, tá? Da capelania prisional. O aumento da criminalidade, da violência, são reflexo de um desequilíbrio social. Por que esse desequilíbrio social? Falta de Cristo nas famílias. Aí o que é que acontece? Família que tem a mãe, mas não tem o pai, mas não tem a mãe. Filhos que não sabem quem são seus pais. E são criados ali, no meio da rua, enfim. E aí começa a violência por conta do desequilíbrio social, mas na verdade é a falta de Cristo no coração das pessoas e das famílias. Vamos lá. Violência são reflexos de um desequilíbrio social que acaba por gerar o aumento da comunidade carcerária em todo o mundo. O que aumenta a comunidade carcerária em todo o mundo é a falta de Jesus Cristo no coração dos homens. A violência estende-se ao sistema carcerário, onde existe uma lei interna própria. Nesta lei interna, os operadores acabam por ser treinados no crime, tendo a oportunidade de se tornarem mestres em diversas áreas de ação criminosa. Desta forma, os apenados acabam saindo da prisão piores do que entraram, após serem ensinados na escola do crime, o que os leva novamente à prisão para uma pós-graduação criminal. O que acontece que todos nós sabemos, né? Digamos, a pessoa vai, né, ela é presa porque roubou para se alimentar ou alimentar a família. Lá dentro, no convívio com outros criminosos, ele vai aprender, né? Não são todos, claro, mas a grande maioria, vai aprender a assaltar um banco, vai aprender a ser um estelionatário, vai aprender como é que se aplica golpe, enfim, lá dentro é uma lei interna, é uma escola de formação, de mestrado, de doutorado de crime. E a pessoa, quando ela entra lá, ela sai pior do que entrou. E cada vez que ela retorna, ela sai pior ainda. Quando ela não morre lá dentro, né? Porque sabe que existem as facções, aquele negócio todo.
Infelizmente, o sistema carcerário nosso, ele não coopera para, digamos assim, para que a pessoa possa sair do crime. Não dá muita opção. É aí que o capelão entra. Porque o único que pode libertar o encarcerado é Cristo. E é isso que o capelão vai levar para ele. Cristo morto e ressuscitado. E nós juntamente com ele, em novidade de vida. Amém? O cenário, vamos ver aqui o cenário. Todos nascem livres, meu amado. Na verdade, todos nós nascemos debaixo do pecado. A palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo e a partir daí todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A criança já nasce com a velha natureza, que enquanto é criança, ela é controlada pela vara, que está lá em Provérbios, vários textos falando da vara. Mas chega um momento que ela vai ter que ter a experiência dela com Cristo. E se ela não tiver essa experiência com Cristo, ela vai manifestar essa velha natureza, que ela já manifesta desde criança, quando ela é rebelde, quando ela fica batendo o pé no chão, quer porque quer alguma coisa, bate na cara do pai, da mãe. Tem pais e mães que fazem tudo que os filhos querem. Não sabe eles o mal que estão fazendo. Mas, em tese, todos nascem livres, tá? O que acontece? A marginalização, influências, pessoas apontando, dizendo você não presta, você não é bom, você não vai dar para nada, você é isso, você é aquilo. Outros que ficam chamando, olha, vem cá, eu tenho um jeito para você ganhar dinheiro, tu está precisando de dinheiro? Tô. Eu tenho um jeito fácil de você ganhar dinheiro. Vem trabalhar comigo vendendo droga. Ou então mais sutil, oferece a droga. E aí a pessoa se torna dependente. Aí depois, para poder pagar, né, o vício, termina entrando no crime. Aí vai assaltar para poder comprar droga, vai matar, vai roubar e por aí vai. Tá? Marginalização. Com isso, o que eu falei, uso de drogas. A partir daí, se envolvem no tráfico e no crime. Consequentemente, vem o quê? A morte. O que mais nós vemos nos nossos jornais, que felizmente ou felizmente, né, mudou muito, as notícias mudaram muito. Mas existiam jornais aqui em Recife que você abria, só dava adolescente morto. Por noite morria 4, 5, 10. Só no Grande Recife, ou até mais. Geralmente com as mesmas características: sandália havaiana, um calção, uma bermuda, uma camisa. São jovens adolescentes que entram no tráfico, entram no uso das drogas, vão para o tráfico, automaticamente para o crime. E a partir do momento que você entra para o crime, você vai morrer. Você mata hoje, morre amanhã. É a lei da semeadura. A colheita é livre. É isso, perdão. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Gálatas 6, 7. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Continuando. Quando ele não morre, vai para a prisão. Mas ir para a prisão não garante que ele não vai ser morto. Lá existem facções. Se tiver uma facção rival a qual ele participava, morre do mesmo jeito. Vai morrer do mesmo jeito. Aí tem, né, a questão da prisão.
rejeição da sociedade. Quando a pessoa sai da prisão, é difícil ela ressocializar. Muito difícil. Ninguém quer dar emprego a um ex-presidiário. Primeiro, porque não se confia que houve uma mudança nele. Certo? E aí torna-se um ciclo vicioso. Um ciclo do inferno. Uso de drogas, tráfico, crime, ou prisão, morte, ou vai para a sociedade, não consegue se socializar, volta para a droga, volta para o crime. É um ciclo do inferno que, infelizmente, muitas pessoas estão presas nele. Objetivo: romper com o ciclo de especializações criminosas das pessoas que eventualmente cometem algum erro em suas vidas, mas nem por isso deixam de ser amadas por Deus. Nós sabemos, um texto áureo da palavra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Sejam eles criminosos, sejam eles o que forem. O Senhor quer que todos sejam salvos. Por isso que a capelania prisional existe, para que o capelão possa levar a essas pessoas a salvação, o evangelho da cruz. É por isso que existe o capelão evangélico, tá? Com a ênfase aqui no caso da capelania prisional. Capelania prisional, objetivo: cumprir a ordem do Senhor em sua palavra. Olha o que diz Mateus 25:36. Estava preso e foste me ver. Vou deixar uma pergunta no ar, ninguém precisa responder. Vocês que estão fazendo o curso de capelania, já foram visitar algum emprego, algum presidiário? Já foram em alguma cela, algum presídio? Já falaram de Jesus para alguém que estava preso? Jesus está dizendo aqui em Mateus 25 que ele estava preso e ninguém foi vê-lo. E aí perguntam para ele: quando é que nós deixamos de fazer isso? Quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos. E a estes, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Meu irmão. Eu já fiz capelania em presídio durante 3 anos e meio aqui em São Paulo, no Carandiru Feminino. Glória, 3 anos e meio. Hoje eu estava falando, isso foi uma das melhores experiências que eu já tive. glória a Já fiz Deus, também minha irmã. capelania hospitalar, mas a prisional é fantástica, é uma experiência que todos cristãos têm que ter. Eu concordo, eu concordo. Glória a Deus pela sua vida. Significa que você foi ver Jesus lá preso. Você não estava indo ver os presos apenas, né? As pessoas que estavam encarceradas. Você estava visitando Jesus, é o que diz a palavra. Olha que coisa tremenda. Olha o galardão lá no céu. Outro texto, Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, isso que a irmã falou, corroborando com o que ela disse, é tremendo. É uma experiência tremenda, certo? E nós vamos comentar mais ainda para frente aqui sobre essas experiências. Eu tive uma experiência de, numa das visitas ao presídio, né? Eu estava evangelizando numa cela,
Uma cela que cabia 30 pessoas, tinha 60, 80. E eu ministrei o evangelho. Quando eu fiz um apelo, um presidiário aceitou a Jesus ali na cela. E ele chegou para mim e disse: pastor, isso foi na cidade de Tefé, no ano de 1995. E ele me disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu estou preso, não sei por que estou preso, não sei quando o juiz vai julgar minha causa, e se eu vou ficar preso, se eu continuarei preso ou se eu serei solto. Eu orei. E a gente vai passando o tempo, né? A gente esquece. São tantas vezes visitas. Todo sábado eu estava nos presídios e nos hospitais. É impossível gravar a fisionomia daquela pessoa. Um dia, andando pela cidade de Tefé, aquela pessoa me para: pastor, a paz do Senhor. Aí eu: a paz do Senhor, meu irmão. O senhor lembra de mim? Aí eu disse: meu irmão, me perdoe, eu não lembro. O senhor foi uma vez no presídio, pregou o evangelho, eu entreguei minha vida a Cristo, eu lhe pedi uma oração que eu não sabia por que estava preso, não tinha previsão para o juiz julgar, eu não sabia se continuaria preso ou se seria solto. Eu quero lhe dizer que naquela semana o juiz me chamou e me colocou em liberdade. E hoje eu estou frequentando a Assembleia de Deus, aqui de Tefé. Meu irmão, tem presente maior do que esse, tem alegria maior do que essa. Saber que você foi um instrumento de Deus para trazer salvação, libertação a uma pessoa que estava encarcerada, uma pessoa que não sabia quando seria julgada, quanto tempo ia passar na prisão, e agora ela estava liberta, livre e servindo ao Senhor. Meu irmão, é tremendo. Esse foi um caso que eu soube o resultado. E quantos outros que nós ministramos e nós não conseguimos ver, não tivemos a oportunidade de ver eles convertidos, servindo ao Senhor, mas que a semente ficou plantada e deu fruto. Quantos que nós nem sabemos, mas que fomos instrumentos de Deus? Vamos saber lá na glória, né? Continuando. Ações práticas. Intercessão. Meu amado, eu vou dizer uma coisa aqui nas transparências que vão, nos slides a seguir, que vão estar enfatizadas. Não é só o capelão, não. Não é só o pastor. Não é só o presbítero, o diácono. Não é só o líder de um ministério. Todo cristão tem que estar em dia com a palavra, com a oração, em comunhão com o Senhor, vivendo em santidade, preparado para qualquer momento o Senhor vir e nos levar com Ele, cheios de azeite, todo cristão. Mas aqui é claro que eu estou me direcionando aos capelães, certo? Mas não é só para ele, é para todo cristão. Esse negócio de apareceu endemoniado, chama o pastor. Não, meu irmão. Se Deus permitiu que você estivesse ali, naquele momento, aquela pessoa ficasse possessa, Deus quer usar você. É a questão da autoridade que o pastor Vitor falou. Autoridade é poder delegado. Jesus não delegou aos anjos autoridade para expulsar demônios, mas ele delegou aos homens. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para triunfar sobre todo o mal, para beberem se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E ele mesmo disse sobre ele: toda autoridade me foi dada. E ele delegou essa autoridade no nome dele para a igreja. É por isso que os discípulos voltaram felizes. Senhor, até os demônios nos submetem em teu nome.
Aí Jesus disse: antes, alegrai-vos, por vosso nome está escrito no livro da vida. Então, os demônios nos obedecem em nome de Jesus. Quando nós temos consciência da autoridade que nós temos, que foi delegada pelo Senhor. Eu falei sobre isso no curso, não vou me alongar, tá? Só uma introdução. Vamos lá. Intercessão. Capelão é um embaixador de Deus. Portanto, deve estar sempre orando. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo para levar o evangelho às pessoas, para levar salvação, para levar cura, libertação, visão aos cegos, libertação aos cativos e oprimidos. Fomos chamados para isso. Somos representantes do Senhor na terra. Nós somos os agentes que vão ser usados para levar a salvação às pessoas. Não foi delegado aos anjos. Eles bem que queriam. Foi delegado a nós. Sabendo sempre que nossa luta é espiritual, não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Saiba que você está indo ali, como eu posso ilustrar? Você está indo lá no inferno resgatar vidas. Então há uma batalha espiritual, há uma resistência do inferno, que você tem que estar intercedendo, orando pelas pessoas que estão ali, naquele lugar onde você vai fazer uma visita, que estão encarceradas, orando, passa ali um período orando, para você, se você souber o nome de alguns, você já visitou, ora também especificamente por aqueles e ora por todos, sabendo que você vai enfrentar um ambiente hostil, certo? E que pode acontecer de alguns ficarem endemoniados. E você simplesmente vai expulsar em nome de Jesus. O capelão deve se manter em santidade, isso aqui é para todo cristão, em oração e consagração constante ao Senhor. Todo cristão deve fazer isso. O poder da intercessão é fundamental para a realização da capelania prisional. Eu oro todos os dias pelos que estão encarcerados, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão no meio da rua. Oro todos os dias. Através da oração, os demônios são expulsos e os cativos são libertos. Amém? Olha aqui Mateus 17:21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nesse momento se inicia o agir do Espírito Santo nos corações dos prisioneiros, fazendo com que se arrependam e aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, transformando suas vidas e possibilitando a mudança de caráter, a mudança de natureza, o novo nascimento, o arrependimento. Planejamento das atividades. Alinhar as atividades com a direção da penitenciária, agendando previamente as visitas. Então, digamos que o Senhor tocou você quer trabalhar em um determinado presídio, antes você vai lá, se identifica, sou capelão ou capelã, eu quero fazer visitas, evangelizar, orar com os encarcerados, e eu gostaria de ver quais são os melhores horários que eu poderia vir agendar com vocês. E também gostaria de ver quais as normas
daqui do presídio para que eu possa dar uma leitura e me enquadrar nelas. Assim como no hospitalar, cada hospital tem sua norma, cada presídio vai ter a sua. E que você tem que se enquadrar, obedecer. Planejar visitas regulares em todos os âmbitos prisionais, enfermarias, celas de castigo ou de segurança. Participar e promover encontros de reflexão, estudo bíblicos e orações. Lembrando que em alguns lugares você vai ter acesso direto à pessoa que está encarcerada, que está presa. Em outras, você vai falar pela grade. Você não vai ter acesso a ela. Por exemplo, pessoas que estão em ala de segurança máxima, celas de castigo, solitária, pessoas que são problemáticas, agressivas, você terá acesso a elas, poderá ter acesso a elas, mas através da grade. Mas outros presidiários que têm bom comportamento, esses aí você pode até, de acordo com a direção do presídio, fazer um culto com eles ali no meio deles. Certo? Você poderá visitá-los, entrar onde eles estão e poderá fazer um culto ali, um louvor, palavra, oração, apelo. Participar e promover de encontros de reflexão, estudo bíblico e orações. Pode ser feito com eles. Reflexão, estudo bíblico, oração. É evidente que o estudo bíblico vai ter continuidade. Então, começou um estudo bíblico com um determinado grupo ou com uma determinada pessoa, vai ter que dar continuidade com aquela pessoa. Sensibilizar as comunidades sobre os problemas dos presos, baseado em que todos somos parte da solução dos problemas de segurança pública e desequilíbrio social. Eu vou ser sincero, isso aqui é muito difícil, tá? Embora seja uma possibilidade e uma atribuição do capelão, é muito difícil você chegar à comunidade e fazer com que elas entendam que precisam ajudar aquela pessoa para que ela possa sair melhor do que entrou e não pior. É muito difícil. A não ser que a comunidade em volta fosse toda ela cristã. Aí seria mais fácil. Mas com aqueles que não são, é muito difícil. Boas práticas. Preocupar-se com a saúde do preso, pois o atendimento médico é precário. O que é que você pode fazer aqui? Você não é enfermeiro. Se você for enfermeiro ou médico, ótimo. Ali você pode diagnosticar, medicar. Mas se você não é, o atendimento lá dentro é precário. Mas, por exemplo, se ele tiver com uma dor de cabeça, tudo bem, a gente sabe que dor de cabeça é sintoma, sinal de um outro problema. Mas dependendo da situação, você pode ajudar. Certo? Eu, quando vou à rua, pelo menos quando eu ia às ruas, hoje eu não tenho mais uma enfermeira comigo, eu tinha duas enfermeiras. E quando a gente encontrava um morador de rua com um pé com feridas ou outras situações, nós tínhamos o kit lá de primeiros socorros, luva, gaze, soro para limpar, certo? O rifocina, se fosse o caso, alguma pomada ali que fosse necessário passar, entendeu? Tudo feito com muito cuidado, com toda higiene, cuidado para quem está fazendo e cuidado para aquele que está recebendo, para ninguém se contaminar ou contrair algum tipo de doença, né? Então, nós fazíamos. Hoje já fico limitado, porque eu não tenho essas enfermeiras. Então, se eu encontrar uma pessoa na rua com uma ferida, para mim fazer, eu posso até fazer, certo? Mas não é a mesma coisa de você ter um profissional de saúde.
Porque se eu fizer alguma coisa errada, eu vou responder. Mas ela, sendo enfermeira, é diferente. Não. Eu identifiquei aqui que ele estava com a ferida aberta, fiz os curativos, pronto, está amparada. Ela é habilitada para isso. Eu não sou, tá? Então tem que ter cuidado com qual tipo de ajuda você pode dar ao preso, nesse caso aqui, do atendimento precário de saúde que existem nas, é, no sistema prisional como um todo, né? Proporcionar educação religiosa e convívio social, estudando boas maneiras, profissionalização, instrução, cultura e cívica. Você pode fazer a alfabetização com eles, certo? Pode passar, se você tem a habilidade, por exemplo, eu sou técnico em manutenção, montagem de computadores e tal, e uma ONG que trabalha com crianças abandonadas, eu fui voluntário e dei a eles aulas profissionalizantes sobre montagem, desmontagem, formatação, conserto de computadores. Por quê? Porque eles saindo dali, que eles só podem ficar até os 18 anos, eles pelo menos podem ter uma profissão, um meio de ganhar vida. Então, se você tem algum curso, alguma habilidade para fornecer esse conhecimento para eles, se não pode levar alguém que possa fazer isso é muito bom para eles, certo? Vai ajudar eles na ressocialização quando ele sair. Ele vai ter um emprego, uma profissão, não vai mais morrer de fome, né? Alfabetizar através da palavra, já falei, possibilitando um aumento de chances de ressocialização. Preparar o detento para a reinserção na sociedade, incluir conceitos básicos de convívio. Isso aqui, gente, vai acontecer se o detento for levado para um presídio federal, num lugar muito distante. Mas se ele está na própria cidade dele, na própria região dele, não vai ter muito sentido. Se a pessoa, por exemplo, é aqui do Grande Recife, e está no presídio de Itamaracá, ou está no Aníbal Bruno, aqui em Recife, não precisa dizer para ele qual a localização da cidade que ele está, qual o transporte público que ele vai pegar quando ele sair dali, onde ele vai achar um telefone público para fazer uma ligação, certo? Não é o caso, a não ser que você esteja numa prisão federal, que geralmente fica isolada em outros estados, e pessoas de estados diferentes são transferidas para lá, e aí essas pessoas realmente não vão ter esses conhecimentos para quando elas saírem. Você poderá ou não fornecer esses conhecimentos. É bom conversar com a direção do presídio, porque de repente, se houver uma rebelião ou uma fuga, essas informações aí para o preso vai ser mão na roda. Ele vai conhecer a cidade, saber para onde ele vai, que tipo de ônibus ele pega, onde tem telefone. Então, essas informações podem ser úteis e pode ser uma faca de dois gumes, certo? É bom, dependendo do caso, se informar com a direção do presídio. Levar o evangelho de Cristo ao condenado e a importância da vida do ser humano, certo? Você não vai chegar no presídio e dizer, meu irmão, vem cá, o que foi que você fez? Ah, bateu a mulher. Como é que você matou? Não, eu botei a faca na goela, cortei, abri aqui a barriga, saíram as tripas. Não. Matei a mãe, matei o pai. Você não vai perguntar isso, certo? Você vai pregar o evangelho, levar ele ao arrependimento, ao novo nascimento, a uma experiência com Cristo,
E o valor da vida humana. Qual é o valor da vida humana? É o sacrifício que Jesus fez na cruz. Aquele é o preço da vida humana. É o preço que Cristo ofereceu na cruz com o seu próprio corpo, a sua própria vida, com a sua carne, com o seu sangue. Levar a ele a consciência de que a vida humana é muito importante, para que quando ele voltar para a sociedade, com essa consciência, ele pense 10 vezes antes de cometer outro crime. Mas o mais importante é o arrependimento, o novo nascimento, porque aí, com certeza, ele não vai mais continuar no mundo do crime. Conduzir o detento a ter uma experiência individual com Deus é importantíssimo, certo? Ministrar perdão de Deus sobre a sua vida. Muitos detentos vão chorar, vão dizer que cometeram coisas terríveis, não que você pergunte. Eles vão se aconselhar, abrir o coração, e que se arrependem e que estão pedindo perdão a Deus. E aí você, como cristão, vai ouvir, né? Vai orar com ele, pedindo perdão de Deus sobre a vida dele. Entendeu? Ensiná-lo a amar e a ser amado, porque a maioria que está lá dentro não sabe o que é amor. Nem ama, nem é amado. É por isso que há dificuldade dele entenderem a obra de Cristo. Como é que Deus vai me amar, sendo eu um pecador miserável, assaltante, homicida, e tantas outras coisas mais? Como é que Deus vai me amar? Então, eles têm dificuldade de entender o amor e de amar e ser amado. Então, nós temos que ensiná-lo sobre isso. Relacionamento com os presos. O capelão prisional deve sempre manter sua ética e postura cristã, cumprindo o que é prometido. Ao ministrar às pessoas, ter sabedoria para conduzir o culto racional. E aqui tem Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Relacionamento com os funcionários. O capelão deve estar sempre em harmonia com os agentes penitenciários, diretores de penitenciárias, policiais militares e civis, para que o seu trabalho seja eficiente. Você tem que ter contato com os funcionários, certo? Diretores, agentes penitenciários, policiais militares e civis, tem que estar sempre em contato com esse pessoal. Manter um bom relacionamento. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Até um pouquinho, o senhor estava falando um pouquinho atrás. O senhor falou que não é bom perguntar o que foi que ele fez ou deixou de fazer. São até coisas do que fala sobre o psicólogo, o psiquiatra, aquelas coisas que o bom é perguntar sobre isso e aprofundo. Aí o senhor fica em qual tese nessa aí? Não perguntar ou perguntar? Que se você for para um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa desses aí, ele manda perguntar e aprofunda nisso aí. Mas aqui veja só. Se você vai a um psicólogo, a um psiquiatra, certo? Você não é um criminoso, tá? Estou falando a primeira hipótese. Você não é um criminoso. Você está buscando ajuda. Então ele pede para você falar tudo, você fala, tá? Se o profissional, psicólogo ou psiquiatra, for conversar com eles na cela, é outra história. Ele, como profissional, também vai pedir para que eles contem tudo. Agora, a terceira situação, nós como capelães, não vamos perguntar a eles por que eles estão ali, o que foi que eles fizeram. Certo? Isso aí poderá acontecer espontaneamente
no momento em que eles estiverem tocados pelo Espírito, se arrependerem dos seus pecados e quiserem confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. Aí ele vai falar tudo. Mas não foi você que pediu, não foi você que provocou, foram eles que desejaram isso, foram tocados para isso. Por quê? Porque se você chega perguntando o que foi que eles fizeram, vocês podem criar uma barreira. E aí, aquele contato que vocês teriam com ele para pregar o evangelho pode ser parado ali quando você perguntar o que foi que ele fez. Quando é um profissional, não, ele sabe que é um psiquiatra, sabe que é um psicólogo, mas para que um irmão, um capelão, quer saber da minha história? Ele nem me conhece. Então, primeiro você leva o evangelho, quando ele tiver essa experiência, for tocado pelo Espírito Santo, se arrepender, e aí chegar para você, confessar o pecado, pedir perdão, você ora com ele, pedindo perdão a Deus pelos pecados dele, ele entregando a vida dele a Cristo. Aí é outra situação. Ele já vai estar seu amigo, já vai ter intimidade com Deus, o Espírito Santo já quebrantou o coração dele, então ele vai falar por ele mesmo. Há uma diferença entre o serviço do psicólogo, do capelão e do psiquiatra. Embora nós, capelães, tenhamos que ter psicologia, teremos que ter tudo isso aí para trabalhar com eles. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada. Mas nós não somos, a princípio, a não ser que o capelão também seja psicólogo ou psiquiatra, nós não somos formados e habilitados para isso. Então, deixe que ele, depois de ter uma experiência com Cristo, faça de livre e espontânea vontade. Amém? Então, vamos lá. Amém, amém, pastor. Amém. Deve manter a educação e um comportamento exemplar, aprender a ouvir e a falar na hora certa. Então, se ele está falando, deixa ele falar. Quando ele parar de falar, você fala, certo? Agindo sempre com moderação e respeito. O capelão, mais uma observação aqui que eu já falei, né? Só repetindo. O capelão deve submeter-se às normas da instituição penal. 1 Pedro 2, 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, certo? Então, a questão de submeter-se às normas da instituição. Visita na prisão. Sempre planejar. Planejamento é importante. Sempre agendar a visita com antecedência mínima de uma semana. No mínimo, uma semana. Confirmar com a unidade penal em torno um turno antes da visita. Por quê? Se você for no horário de visita dos familiares, aqui é diferente do hospitalar, onde você pode, né? Você pode fazer tanto no horário à parte da visita dos familiares, como você pode entrar junto com os familiares, como é meu caso, já aconteceu os dois casos, tá? Mas lá no presídio, eles passam meses sem ver os familiares. Então, para você chegar lá, falar do evangelho para eles, vai tomar o tempo dele falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a filha, com a mulher. Não vai dar certo. Então, o ideal é que você faça uma visita a eles no horário antes da visita dos parentes, certo? Do horário de visita deles. É importante isso aqui. Nunca no mesmo horário. Procurar não utilizar horário reservado à visita de familiares, já falei. Jamais divulgar as ações da capelania prisional com antecedência. Isso aqui é para cuidado. Nós vamos ver aqui caso de rebelião, certo? Então,
para sua proteção, aquilo que você vai fazer lá naquele dia, não divulgue para os presidiários, para os detentos, certo? O que você vai fazer com antecedência. Não divulgue. Você vai chegar lá e vai fazer. Pronto. Não precisa divulgar. Olha, semana que vem aqui, semana que vem eu venho aqui, vou fazer isso, isso, isso e isso. Ele pode usar algum desses momentos para fazer algo que não era para ser feito, certo? E você poderá passar por um risco que você poderia não passar. Então, certo? Silêncio nessa hora é importante. Levar paz ao ambiente prisional, que são marcados por disputa, agressões, briga entre gangues, certo? Sempre levar paz. As pessoas, quando verem você no hospital, no presídio, aonde você estiver, tem que ver paz, tem que ver luz, tem que ver Jesus. Amém? Não deixem que a religião domine a sua visita. Não seja muito religioso, certo? Formal. Seja o mais natural possível, descontraído, de certa forma, né? Pedir a Deus que esteja à frente e caso uma porta se feche, haja um problema e alguém diga, é bom parar, aqui hoje não vai dar para você entrar, obedeça, porque alguma coisa está acontecendo ali. E se você pediu a Deus para ir na sua frente, Deus está te dando livramento. Então, fechou uma porta, disse que não pode entrar naquela ala ou naquele determinado espaço, obedeça. Deus está te livrando. Pode estar acontecendo ali algum tipo de rebelião. Buscar parcerias, isso aqui é importante, para a doação de livros e bíblias para a penitenciária. Sugestão, o pessoal dos Gideões, se você conhecer alguém que faz parte dos Gideões e disser que está evangelizando o presídio, você vai conseguir caixas. Ele vai perguntar quantos detentos tem. Você vai dizer 300. Ele vai te dar 300 Novos Testamentos. De graça. Para você presentear cada um para que eles possam acompanhar. E você pode também pedir na sua igreja, pedir a alguns irmãos, juntar um grupo de irmãos e comprar uma caixa de Bíblia, daquela mais barata, da mais popular, para que você possa passar o material para ele, porque enquanto você não está lá, ele vai estar, durante a semana, lendo a palavra, Deus vai estar falando com ele. É importante levar Bíblias, tá? Novos Testamentos e Bíblias, melhor ainda, né? Porque é completa. Execução. Busque reunir os detentos que já conhecem a palavra de Deus. Não somente eles, tá? Mas se você for ver dentro de um presídio, eu já fiz essa pesquisa lá dentro. Cheguei numa cela com 80. Quantos desviados tem aqui? Você vai se impressionar. 90% daquela cela levantaram as mãos, dizendo que eram desviados. Perguntei quantos filhos de pastores tem aqui dentro. Pastores, presbíteros, líderes, diáconos. Meu querido, mais de 15% são filhos de pastores, presbíteros, diáconos e líderes da igreja. Você vai procurar reunir com esse pessoal, porque esse pessoal já tem um temor, já tem um conhecimento. Mas a palavra não é só para eles. Claro, eles precisam voltar para Cristo. Você pode começar com eles através disso e conquistando outros, tá? Mas a palavra tem que ser levada para todos. Isso é importante. Evidencie seu interesse nas pessoas, no seu bem-estar. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Você está precisando de alguma coisa? Claro que nem tudo você vai poder ajudar, né?
sei se vocês, quem já fez, sabe que quando a gente vai, a gente leva sabonete, creme dental, pasta de dente, papel higiênico. Isso é básico para a gente levar. São coisas que eles vão precisar, certo? Dê seu testemunho cristão com verdade e clareza. Fale da sua vida, do seu testemunho, como foi sua conversão, como era a sua vida antes de Jesus, como é a sua vida agora. Seu testemunho é muito importante para eles. Evite fazer perguntas pessoais. É aquilo que a gente estava conversando. Evite fazer perguntas pessoais. Deixe que ele fale por ele mesmo, mas não por você perguntar. Se ele quiser abrir o coração, você vai ouvir, vai aconselhar, vai orar. Mas não pergunte coisas pessoais. Deixe que elas fluam, aconteçam naturalmente, pelo agir da palavra e do Espírito. Não pergunte a um detento o motivo dele estar lá, já falei isso. Ajude-o a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Quando ele confessar, abrir o coração dele, aí você vai ajudá-lo a entender que ele foi culpado. E por isso que ele está ali pagando o preço. Porque a própria palavra declara que tudo que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei bíblica, universal. Mas que Cristo pode libertá-lo. E a prisão pior que ele está ali dentro não é aquela prisão de ferro, aquelas grades, é a prisão espiritual. Ele precisa se libertar dessa prisão espiritual. Ele pode estar preso e ser livre. E ele pode estar livre e ser preso. Essa que é a verdade. Tem muita gente fora da prisão, mas que está preso por Satanás, aprisionado em cadeias. E tem gente que está na prisão e está livre, pregando o evangelho e ganhando almas lá dentro, para Jesus. Receba a confidência e ministre o perdão de Deus. Ore com ele. Senhor, estamos pedindo perdão aqui, faça ele confessar. Peço perdão pelo meu pecado, me cobre com teu sangue. Entendeu? Como a gente faz quando a gente vai orar por uma pessoa que está entregando a vida a Cristo. Não tem diferença. Pecado de um pode ser diferente do pecado do outro, mas é pecado. Pecado é pecado. O detento sente-se abandonado, principalmente quando não recebe visita. Você vai observar que daqueles que estão lá dentro, poucos vão receber visita. 20, 30, 40% no máximo recebe visita, os outros não recebem. A única visita que eles vão receber é você. Veja como é importante a capelania prisional. Cuidados. Nunca passe seu telefone ou seu endereço para ninguém. A gente não conhece as pessoas. Vai que o camarada diz assim, olha, chegou um capelão aqui, me deu o endereço e o telefone, passa o bizu para um bandido lá de fora, o bandido vai na tua casa roubar tudo, assaltar, sei lá o quê. Então, dados pessoais seus, não passe, certo? Como endereço e telefone, não passe. Aprenda os regulamentos da instituição penal e siga as orientações rigorosamente, certo? Porque o pessoal lá de dentro sabe onde você pode ir, onde você não pode, quem é mais violento, quem não é. Então, obedeça rigorosamente. Esteja atento aos sinais de rebelião, tanto dos intentos, dos internos, quanto dos agentes. Pode acontecer, certo? É raro, é raro. Se você for, sei lá, 500 mil vezes no presídio, uma você pode se dar com a rebelião. Não é uma coisa que acontece toda hora, certo? Mas fique atento. Se você ouvir movimentos, fique atento aos presos e aos agentes, ao movimento deles.
Sentiu que tá um clima tenso, retrai, sai, entendeu? Deixa para vir outro dia, porque não Uma vez adianta. aconteceu comigo, viu, pastor? Pronto, quer compartilhar sua experiência? É que eu fazia uma visita, a nossa visita era, a gente fazia os sábados, né? Era uma turma, a gente ia lá para pregar o evangelho, e as presas iam para um salão. E um sábado que a gente foi, era aos sábados à tarde, dentro do presídio tinha a líder do PCC e o pai dela morreu. E É, tinha uma rebelião que ela queria ir ao velório. entendi, Nós ficamos lá além do. Mas aí foi debelado, mas a gente ficou lá além do tempo e a gente não tinha previsão para sair de lá. entendi. Nós ficamos guardados, eles levaram a gente para uma sala que eles chamam de cofre, de Certo, proteção. E nós ficamos lá à espera de que eles resolvessem a situação. Aí a gente já tinha terminado o culto, né? Que a gente fazia um culto, certo. e, e aí eles levaram a gente para fora. Mas Amém. eu passei por essa experiência. Glória a Deus pelo livramento, né? Interessante. A gente tem que crer Amém. que num momento Amém. como esse, Deus está conosco, meu irmão. Você tem que manter a calma. Não adianta você ficar desesperado, Exatamente. porque se você ficar desesperado, aí sim as coisas podem vir para Não, a cima de gente estava você. bem tranquilo. Pois é, exatamente. Nós ficamos bem tranquilos, né? Ficamos tranquilos. Eles levaram a gente para essa sala, para esse salão. É tipo uma academia de Entendi. ginástica, toda blindada. Tiraram a gente, levaram a gente para o pátio e fomos embora. Na outra semana a gente foi normal. Na próxima a gente fazia isso, era cada 3 semanas. Ótimo. Muito bom, minha irmã. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. Então, amados, no Amém. caso de acontecer algo assim, mantenha calma. Se você perceber e der tempo de você sair antes, saia. Se acontecer com você lá dentro, mantenha calma. Deus está contigo. Como aconteceu com a irmã, né? Vão levar você para um local protegido até que as coisas se resolvam, se acalmem, certo? Pode acontecer? Pode, tá? E a gente tem que estar preparado. Sempre realize a visita em dupla ou grupo, nunca vá só, certo? Eu só ia só porque não tinha ninguém para ir comigo. Imagina, eu no presídio, se eles descobrem que eu sou militar. O negócio é complicado. Mas quando tinha irmão para ir comigo, eu ia com irmão ou com grupo. Já fui com grupo, já fui com irmão e já fui só. Fui só porque eu tinha um compromisso de toda semana, eu não queria deixar de ir. Mas o ideal é que você vá em dupla ou em grupo, nunca sozinho, tá bom? Homens, aqui um detalhe importante, que até a irmã tocou aqui no assunto. Homens ministram para homens, mulheres para mulheres, tá? Não vai uma mulher lá ministrar num local de homens que não vai dar certo. Vai terminar ouvindo um monte de coisa, e não vai dar legal. Homem ministra para homem, mulher ministra para mulher. O ambiente penal é diferente do ambiente cristão. Temos que entender. É quase como a diferença de céu e inferno, certo? Você está indo no inferno, literalmente, resgatar as vidas que estão aprisionadas por Satanás. Utilize linguagem clara e de fácil entendimento. Fale de uma linguagem que todos entendam, tá bom? Cumpra as promessas feitas. Se você fizer uma promessa a um dos detentos ou um grupo de detentos, cumpra a promessa. Se você disser, semana que vem eu vou trazer Bíblia para todo mundo, traga as Bíblias. Ou então não diga, traga de surpresa. Porque se você prometer, você tem que cumprir, senão eles não vão confiar em você. Porque você vai tentar conquistar a confiança deles. Se você falha em algo que você prometeu, você perdeu o que você conquistou. Para recuperar é mais difícil.
endemoniado. Vai acontecer, certo? De um ou outro ali se manifestar, porque, na verdade, todos eles estão aprisionados por Satanás. Satanás foi quem veio, João 10:10, para matar, roubar e destruir. Então, todos aqueles ali são agentes diretos de Satanás. E muitos deles estão possessos, se não todos. E pode acontecer de se manifestar e você ter que fazer um trabalho de libertação ali na hora, sem alarde, sem estresse, sem precisar chamar os agentes penitenciários, policiais, não. Ali no cantinho, ora, expulsa, em nome de Jesus, pronto, acabou. Ao ministrar a vida de Deus, a esperança e a fé na salvação em Jesus Cristo, nosso inimigo poderá revidar. Caso ocorra a manifestação de algum endemoniado, o evento que estava sendo conduzido deve continuar sem alarde. Os capelães de apoio, os irmãos que vão estar com você, ou o irmão, ou a irmã, certo? Deve isolar aquela pessoa, proceder com a libertação daquela alma, repreendendo todo o mal em nome de Jesus, e o outro continua. Se estava ministrando, evangelizando, ensinando, discipulando, continua o trabalho, enquanto o outro ou alguns do grupo vão lá e resolvem esse outro problema. Paralelo. Não vai parar, não pode parar. Os agentes de segurança prisional não devem ser notificados de qualquer incidente, pois muitas vezes ele não entende a parte espiritual. Ele pode não acreditar que aquilo foi demônio, e aquilo pode vir a ser um empecilho para que você e outros capelães continuem fazendo esse trabalho. Olha, teve um aqui que ficou assim, exaltado e tal, vamos proibir a entrada de capelães. Fechou uma porta. Então, não compartilhe esse tipo de coisa com nenhum agente penitenciário, nem com policial, nem com o diretor do presídio. Resolva ali em nome de Jesus e pronto. A expulsão do espírito maligno pode ser usada como testemunho real de liberdade de vida em Cristo Jesus. As pessoas que estão lá, certo? Elas vão ver que aquela pessoa ficou endemoniada, vão ver que ele foi liberto, e isso vai servir de testemunho para que eles creiam no Senhor. É até bom que isso aconteça, porque vai ser um testemunho. Rebelião, já falamos, mas eu vou dar mais uma pincelada. A rebelião é a maneira dos internos se comunicarem, expressando seus sentimentos de revolta com o sistema penal. O início do motim é o momento mais estressante. Sempre manter a calma, sabendo que o capelão é um aliado da paz neste momento da manifestação. Cautela, tranquilidade, fala mansa, oração devem nortear todas as ações dos capelães. O capelão poderá ser o mediador da paz entre os agentes penitenciários e os detentos rebelados. Já aconteceu isso, certo? De haver uma rebelião e o capelão ser o intermediador entre os presidiários rebelados e a direção do presídio, os policiais e agentes penitenciários. Fazer intermediação, trazer paz e resolver o conflito. Já aconteceu. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Essa é a hora. Não. Nenhuma pergunta? Então, encerramos aqui capelania prisional. Semana que vem eu vou dar capelania familiar e escolar. Nós encerraremos o curso. Lembro dos resumos de cada aula, porque os resumos serão a nota e a habilitação para que vocês recebam o certificado e a credencial, tá bom? Então, até semana que vem. Opa, querida, pode falar.
tem aquela passagem de Marcos que fala que se você tirar os demônios da casa e não limpar, e deixar ela limpa, eles vão embora e fica 7 e volta, e se encontrar a casa limpa, desocupada, volta com 7 demônios a mais. Aí você pega e limpa, vamos supor, você faz a libertação. A limpeza. O que é essa passagem em relação a eles que estão lá naquele meio? Boa pergunta. Boa pergunta, minha irmã. Veja só. Eu, particularmente, só costumo orar por libertação quando, primeiro, aquela pessoa é levada a se arrepender, ter um encontro com Cristo, aceitar a Jesus. Aí depois eu procedo à libertação, certo? É um processo difícil, porque se a pessoa tiver possesso, o demônio não vai deixar a mente dela, não vai deixar a mente entender nem a boca falar. Aí você tem que ter entendimento, conhecimento, ordenar para que ele libere a mente, para que ela entenda. Para confessar vai ser também difícil, vai querer ficar falando e você ali, bora, libera a boca dele, eu quero que ele confesse. Já passei por várias vezes esse processo, até ele confessar e depois você vai e faz uma libertação. Esse é o ideal. Por quê? Porque a casa não vai ficar vazia. O Espírito Santo vai habitar ali dentro. Aqueles demônios que saíram não voltam mais, porque Jesus agora está habitando ali naquela casa. Porém, Mônica colocou aqui, aula excelente. Obrigado, Mônica. Glória a Deus, né? Porém, existem momentos que Deus permite que os demônios se manifestem e você seja instrumento de libertação, mesmo sem aquela pessoa aceitar Jesus naquele primeiro momento, para testemunho dos outros. Entendeu? Então você está no meio ali de um monte de presidiário, morador de rua, ou seja onde for, pessoas incrédulas que não creem em nada. Deus permite que alguém ali fique demoniado, possesso, para que você vá lá e expulse o demônio, para que os outros creiam através daquela atitude, daquele momento, para levar os outros a crerem, com um propósito. Depois você vai para aquela pessoa, volta para ela, ou se tiverem 2 ou mais ao mesmo tempo, e você prega o evangelho para ele, certo? Se ele aceitar Cristo, amém. Não vai voltar nada. Se ele não aceitar, vai voltar cada um com mais 7 piores do que ele, certo? Mas às vezes, Deus permite com um propósito e você não tem saída. Ou você ora e liberta, ou você não consegue evangelizar mais, não consegue mais pregar, ele vai tumultuar, gritar, vai blasfemar, pode até bater em você, certo? Então, para controlar aquilo ali e para que as pessoas acreditem que o mundo espiritual é real, que o diabo existe e que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos, né? Acontece e nós libertamos. Não é o ideal, mas às vezes é necessário. Entendeu? Sim, obrigada. Amém? Então, amados, semana que vem nós terminamos o curso Capelania Escolar e Capelania Familiar. Por favor, não esqueçam dos resumos, porque eles serão a nota de vocês, e eu vou mandar uma relação de todos que me entregaram para o pastor Vitor. Ele vai fornecer as credenciais e os certificados, certo? E a partir daí nós encerramos o nosso curso de capelania. Semana que vem, depois que todo mundo entregar os trabalhos, eu excluo os grupos. E quando, né, tivermos uma perspectiva de, de continuidade ou de novos cursos do Instituto Bíblico, nós avisaremos a vocês,